Olá! Existe um mistério que brilha lá no coração do cosmos, sabe? Um enigma que conecta explosões gigantescas, cataclísmicas, com algo tão perto de nós quanto um anel de ouro. Hoje, a gente vai investigar essa história, a incrível origem cósmica do ouro. Todo mundo já deve ter ouvido aquela famosa e poética frase do Carl Sagan. Somos feitos de poeira estelar. Ela conecta a gente diretamente com o universo, né? A ideia de que os átomos do nosso corpo foram forjados lá no interior das estrelas. É uma ideia linda e, olha, em grande parte é verdade. Só que essa frase, por mais inspiradora que seja, não conta a história toda. Porque quando a gente olha para os elementos mais raros e preciosos, como o ouro, por exemplo, a história fica bem mais complexa e misteriosa. Afinal de contas, se somos matéria estelar, de onde veio todo o ouro do universo? Então, essa ideia de que somos feitos de estrelas é um ótimo ponto de partida. Mas para a gente ser um bom detetive cósmico, a gente precisa olhar as evidências um pouquinho mais de perto. A verdade é que a nossa história começa bem antes das estrelas. Para ter uma ideia, uns 10% da massa do nosso corpo é hidrogênio. E esse elemento foi forjado momentos depois do Big Bang. Muito, mas muito antes da primeira estrela sequer brilhar. A poesia do Sagan é maravilhosa, mas a ciência nos leva para uma jornada ainda mais antiga. Para entender a origem dos elementos, a gente precisa visitar as verdadeiras fábricas cósmicas. E a principal delas, sim, são as estrelas. Elas são como motores que transformam os elementos mais simples em outros mais complexos. Lá no coração de cada estrela existe uma fornalha com um poder que a gente nem consegue imaginar: a fusão nuclear. Ali, a pressão é tão absurda que átomos de hidrogênio colidem e se fundem, criando hélio e liberando toda aquela energia que a gente vê como luz. E essa fornalha não para por aí, ela continua forjando elementos cada vez mais pesados. Mas aqui é que está o ponto crucial. Esse processo tem um limite. Mesmo nas estrelas mais gigantescas, a fornalha nuclear só consegue produzir elementos até chegar no ferro. Depois do ferro, a fusão começa a consumir mais energia do que produz. E aí, o motor da estrela basicamente para. E isso nos traz de volta para a nossa grande pergunta. Se as estrelas, que são as maiores fábricas do universo, param no ferro, como é que o cosmos conseguiu criar o ouro, a platina e todos os outros elementos mais pesados da tabela periódica? A resposta, como vamos ver, está em um processo muito mais violento e muito mais raro. Para resolver esse mistério, os cientistas tiveram que procurar por um mecanismo secreto, um processo que fosse capaz de forjar os tesouros mais pesados do universo. E eles encontraram. Esse segredo tem um nome: captura de nêutrons. Funciona mais ou menos assim. Imagina um núcleo atômico como se fosse uma semente. Em um ambiente super caótico, cheio de nêutrons livres, eles começam a grudar nessa semente. Com o tempo, alguns desses nêutrons se transformam em prótons. E como o número de prótons é o que define um elemento, a semente vira algo completamente novo e muito mais pesado. Acontece que essa captura pode ocorrer de duas formas. Existe o processo lento, chamado de processo S, que rola em estrelas gigantes. Mas para forjar algo pesado como o ouro, precisa de velocidade. Precisa do processo R, um bombardeio de nêutrons tão rápido, tão violento, que o núcleo atômico incha até virar algo novo. E isso só acontece nos eventos mais extremos do universo. E é aqui que a gente chega nos principais suspeitos da nossa investigação cósmica: as colisões de estrelas de nêutrons. Elas são o que sobra, os restos superdensos de estrelas gigantes que explodiram. Um verdadeiro espetáculo cósmico. A caçada por esse lugar foi longa, viu? A ideia de que as fusões de estrelas de nêutrons poderiam ser a fonte surgiu lá em 1974. Por décadas, os cientistas acharam que eram as supernovas, mas os modelos mostraram que elas simplesmente não tinham nêutrons o suficiente. O foco então voltou para as fusões, só faltava uma prova. E essa prova veio em 2017. Os detectores de ondas gravitacionais LIGO e Virgo captaram as ondulações no próprio espaço-tempo de duas estrelas de nêutrons girando uma em direção à outra até colidirem. Foi a primeira vez que a gente observou um evento desses diretamente. A arma do crime tinha sido encontrada. Mas a confirmação mesmo veio com o que aconteceu depois. Diferente de buracos negros, a fusão dessas estrelas criou uma explosão de luz chamada de quilonova. E a luz dessa quilonova tinha a assinatura exata dos elementos pesados sendo criados pelo processo R. Caso encerrado, certo, o mistério do ouro estava resolvido. Bom, ou talvez não.
Porque, como em toda boa história de detetive, quando uma porta se fecha, outra se abre. A descoberta da quilonova resolveu uma parte do quebra-cabeça, mas revelou que a imagem completa é muito, mas muito mais complicada. Aquele único evento de 2017 foi inacreditavelmente produtivo. Os cálculos sugerem que ele pode ter criado o equivalente a 3.000 vezes a massa do nosso planeta inteiro em ouro. Pensa nisso. Não o ouro que temos na Terra, mas a massa inteira da Terra multiplicada por 3.000. É uma quantidade astronômica. E aqui vem o primeiro problema. Por mais produtivas que sejam essas fusões de estrelas de nêutrons, são eventos extremamente raros. Quando os astrônomos fazem as contas, a frequência com que elas acontecem simplesmente não é suficiente para explicar a quantidade total de ouro que a gente vê no universo hoje. A conta não fecha. E tem um segundo problema, talvez até maior. Embora os cientistas tenham visto a assinatura de vários elementos pesados na luz da quilonova, como o tungstênio, a impressão digital química específica do ouro, essa nunca foi encontrada. Isso não quer dizer que o ouro não estava lá, mas significa que a gente não tem a prova definitiva. E, com isso, a investigação continua. Os cientistas voltaram para a prancheta explorando outras possibilidades. Será que essas fusões eram mais comuns no universo primitivo? Ou será que o processo CES, o lento, é mais eficiente do que a gente pensava? E surgiram novos suspeitos, como os magnetares, que são estrelas de nêutrons com campos magnéticos absurdamente fortes. Eles podem criar alguns elementos pesados, mas até agora os modelos indicam que eles não produzem ouro. Então, o ponto crucial é este. Apesar da gente ter encontrado uma das fontes, a origem da maior parte do ouro do universo ainda é um dos grandes mistérios em aberto da ciência. Cada descoberta nos leva a novas perguntas, e é exatamente isso que torna essa busca tão empolgante. Nós somos feitos de poeira de estrelas, sim, mas também somos feitos de restos de colisões cósmicas, de explosões magnéticas e de mistérios que ainda estamos só começando a desvendar. E isso nos deixa com uma pergunta muito inspiradora. Qual será o próximo grande segredo que o universo está esperando para nos revelar? Se você curtiu desvendar esse mistério cósmico com a gente, não se esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e, o mais importante de tudo, se inscrever aqui no canal Zenhumans para não perder as nossas próximas investigações. O apoio de todo mundo é fundamental para a gente continuar explorando grandes ideias. Até a próxima!